Você viu no título desse vídeo que a Parashá Noah, ela vai do capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 11, versículo 32. A palavra Parashá significa porção de um homem chamado Noah, Noé, da Arca de Noé. É assim que são lidas as Parashiot, as porções semanais. São trechos de capítulos específicos relacionados à leitura semanal, durante toda a escritura, ao longo de toda a vida. Eu vou deixando a tela dessa forma para ficar mais fácil a visualização e a explicação. Esse número em cima é o capítulo e o versículo, tá bom? Eu vou lendo e vou explicando, para facilitar e acelerar as explicações. Vamos lá então. Ele toldot Noah, Noah ish tzadik tamim, haya bedorotav, et ha-Elohim yithaler Noah. Essas são as gerações de Noah. Noah, homem justo e perfeito, ele era na geração dele. Com o Elohim, caminhava Noah. Noah é o nome de Noé, tá bom? É assim que é a pronúncia, Noah. Olha só que interessante. Essas são as genealogias de Noah. Esse versículo começa dessa forma, porque no vídeo anterior, na porção anterior de Bereshit, Bereshit significa no princípio, é o livro que chamam de Gênesis, né? No finalzinho ali é falado sobre a genealogia da humanidade. Aquelas pessoas que viveram 700 anos, 350 anos de idade, 600 anos de idade, 650, etc. É contada ali uma genealogia, uma idade, inclusive por aquelas idades sabemos também a data do calendário que estamos atualmente, etc. Existem muitos significados ali. E agora nesse trecho começa dessa forma. Ele toldot Noah. Essas são as genealogias, as gerações de Noah. Por que começa assim? Sabemos porque é uma continuidade daquela genealogia e também porque a partir desse homem agora começará uma genealogia, uma continuidade de toda a humanidade a partir desse homem chamado Noah. Ou seja, eu, você, toda a humanidade agora começará a ser contada, né, registrada através dele após ele ter saído da arca. Tá bom? Olha só que interessante. O nome dele aparece 2 vezes ali. Se você ainda não tem não entende muito sobre o idioma hebraico, eu aconselho que você assista esse vídeo que eu vou deixar na descrição para que você possa acompanhar melhor, tá bom? Olha lá, voltando ali, ó, da direita para a esquerda, ok? Ele toldot Noah, Noah ish tzadik tamim. O nome dele aparece 2 vezes. Ela tem uma leve pausa. Repara ali, ó, bem próximo uma da outra. E é como se fosse uma leitura contínua ali. Ele toldot Noah, Noah. Existem comentários o seguinte: o nome dele aparece dessa forma seguida uma da outra porque ele é um homem tzadik tamim, ele é justo e perfeito nesse mundo e no mundo vindouro. Tá? O outro significado é homem justo e perfeito. Haviam pessoas, religiões, hoje em dia não existe mais isso, tá? Que infelizmente falavam assim: só a nossa entidade espiritual que nós seguíamos aqui nessa época, essa entidade aqui que nós cultuamos, que não é Deus, é uma outra coisa que eles seguiam, falavam, só ele era perfeito, nenhum outro, não existiu ninguém perfeito na face da Terra. Era um ensinamento equivocado, porque está escrito explicitamente aqui, Noé, um homem justo e perfeito. Também fala isso sobre Abraão, Isaac e muitos outros personagens das Escrituras Sagradas. Sim, ele foi justo e perfeito, tá? Outro detalhe é, olha só, no finalzinho da leitura ali, ó, Et ha-Elohim hithaler Noah. Com o Elohim, o Noah sempre caminhou. Vamos lá. No início ali, a palavra Et, compostas pelas letras Aleph e Taf, se você ver os meus outros vídeos do canal, você entenderá. Ela é composta pela primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Então, podemos extrair muitos ensinamentos aqui só dessa pequena palavra. Com o Elohim, né, que é um dos nomes do Eterno, que é a presença divina do Eterno, que é Deus da terra, presente em toda a existência, em toda a natureza, todos os mundos físicos e espirituais. Todo o macrocosmo e microcosmo, tá? É a essência divina presente em toda a existência. Essa palavra é Elohim, tá? Isso significa o nome dele, do Eterno, que é Deus da terra, tá? Então, com o Elohim, né, com Deus, o Noah sempre caminhou. Essa palavra Et,
podemos extrair os seguintes ensinamentos. O Noah, ele foi uma pessoa muito bondosa com a humanidade. Então, ele amava muito o próximo como a si mesmo. Então, você amando ao próximo, você ama ao Eterno. Ele fazia muita bondade e muita caridade com as pessoas. Você ajudando o próximo, você está ajudando o Eterno. Ele era um homem muito bom com a família dele. Então, tem muitas regras naturais nas escrituras sagradas de você ser um bom homem, um bom pai, um bom marido, um bom professor, um bom mestre, um bom professor, etc. Você fazendo isso, você está sendo bom com o Eterno. Então, essa palavra et, podemos extrair muitos ensinamentos bons e que sabemos que ele sempre caminhou com o Eterno. E detalhe, hit haler, tá? Repare nessa palavra, eu vou depois dar uma destacada nela para você ver melhor. Aquela penúltima palavra ali, tá? Hit haler. Quando a Eva comeu o fruto e deu para o Adão, está escrito que eles ouviram a voz do Eterno movendo-se no jardim procurando eles. E aí o Eterno fala, onde você está, Adão, etc. E a palavra lá, quando o Eterno está se aproximando do Gan Eden, do Jardim do Éden, para falar com Adão e Havá, Adão e Eva, a voz estava mithaler, com a letra mem. Ou seja, a voz do Eterno estava meio que tropeçando ou falhando ao se comunicar com Adão. Por quê? Antes de comer do fruto, a presença divina estava funcionando sem interrupções, sem interferências. Depois de comer o fruto, houve uma espécie de interferência na transmissão da energia divina, do Eterno. E por isso a voz dele estava mithaler. A voz dele não estava andando ou caminhando, tá? Estava tropeçando, falhando ao falar com Adão depois que eles comeram o fruto. Já que com o Noah, está escrito que ele estava hithaler, caminhando, já a linguagem já é sem interrupção, sem falhas, sem nenhum problema. Ou seja, ele era muito bondoso, fazia as coisas muito corretas, estava sempre com o Eterno e caminhava sem vacilos, sem tropeços. Ele era íntegro nos caminhos dele, não tinha nenhum, sabe? Não ficava vacilando no caminho dele com o Eterno. Vamos lá, já entendeu, né? Esse número em cima. Capítulo 7, versículo 1. Vayomer Hashem leNoach, bo ata vechol beitecha el hateva, ki otcha ra'it tzadik lefanai bador hazeh. E disse Hashem para Noah, venha você e toda a sua casa para Teva, para a arca, tá bom? Teva é a arca. Porque a você vejo que é tzadik, que você é justo diante de mim nesta geração. Olha só, a palavra Teva, Hateva, a arca, é o mesmo nome, a mesma palavra da arca da aliança, onde que é guardada a Torá, as tábuas dos 10 pronunciamentos, a vara de Aharon e o pote com o maná. Tá? A Teva, a arca, é a mesma palavra. Dessa palavra sabemos que dentro da arca, durante um ano inteiro que a Noah ficou no dilúvio, ele aprendeu a Torá dentro da arca que ele construiu, que a palavra é a mesma da Arca da Aliança, tá bom? Vamos por partes, porque isso aqui é bem profundo, olha só. Estou colocando na tela aqui para você. Vai o Menashim Lenor, Boatá Vechol Beiterra, né? E disse o Eterno para Noah, venha para a arca, você e a sua família, né? Toda a sua casa. Toda a sua casa significa a sua família, tá? Olha a linha azul que eu coloquei, ó. O tetragrama. Está escrito no início lá da leitura que o Noah hithaler com Eloquim. O Noah sempre andando com Eloquim. O Eterno, o Criador da Terra, tem vários nomes. Cada um desses nomes representa alguma influência dele na Terra. Tá? Eu não vou falar todos agora, é um tema para um outro vídeo. Tá? Vamos lá. Aqui em azul destacado aqui, ó, o tetragrama, o nome supremo e inefável do Eterno, já aparecendo aqui antes de ter sido revelado no Monte Sinai. Tá? A revelação do Eterno no Monte Sinai é no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 20, que o Eterno aparece no Monte Sinai. E aí ele revela o nome supremo dele, o tetragrama, de 4 letras. Mas aqui já aparece o nome dele muito antes de ser revelado. Aqui é uma das provas também que essas pessoas já sabiam já coisas da Torá, as coisas mais elevadas do Eterno, antes da Torá ter sido entregue, antes dessa revelação suprema dele, essas pessoas já sabiam. Adão já sabia, Abraão já sabia, Isaac já sabia, Noé já sabia. Aqui é uma das provas, tá? Um dos motivos um outro detalhe quando no início da leitura, quando fala que Noah está andando com Eloquim, né, todos os caminhos dele, ele está com Eloquim,
ele conseguiu dessa forma atrair o nível supremo mais elevado do Eterno para se aproximar dele e falar com ele. Então o Eterno fala com ele agora no nível mais elevado. Ele fala: venha você e toda a sua casa, toda a sua família para Teva, para a arca, né? Eu destaquei a linha azul porque eu já ia falar ali, né, que a palavra Teva seria o mesmo nome da Arca da Aliança. Eu acabei me estendendo aqui, então acabei me antecipando na explicação. Mas é isso, está marcado a linha azul na última palavra no cantinho esquerdo, a palavra Hateva, que é a arca, que é a mesma da Arca da Aliança. Tá? Continuando. E aí o Eterno fala assim, né? Que otraraite tzadik lefanai, porque eu vejo que você é o justo, é um tzadik diante de mim nessa geração. Existe um capítulo de Tehilim, Salmos, estou colocando na tela aqui também para você ver, capítulo 11 e tal. Que tzadik Hashem, tzedakot ahev, yashar yerezu fanemo. Porque tzadik é Hashem, justo é o Eterno, tá vendo que aparece ali o tetragrama também. Tá? E justiças ele ama. E é o reto que se agarra diante dele, né? Que está sempre diante dele. O Eterno é justo, ele ama o justo que está sempre conectado com ele. Esse capítulo aqui de Tehilim, Salmos, capítulo 11, está se referindo a Noé. As palavras aqui são muito parecidas. O tetragrama aparece, a palavra tzadik também aparece. Então, depois deem uma olhada ali no capítulo, é como se esse capítulo de Tehilim aqui estivesse se referindo a Noé. Vamos lá, próximo assunto. Vaihi hamabul arba'im yom al haaretz, vairbu hamaim, vaiseu et hateva, vatarem me al haaretz. E houve o mabul, que significa dilúvio. A palavra mabul significa bagunça, tá? Essa é a tradução mais precisa da palavra mabul, do dilúvio, bagunça. Então, houve o Mabul, o dilúvio, 40 dias sobre a terra e aumentaram-se as águas e ergueram a Teva, a arca, e elevou-se de sobre a terra. Tem um detalhe aqui que sempre passa despercebido. No versículo 12, aqui estamos no 17, tá? Mas se você voltar ali no versículo 12, fala ali que choveu 40 dias e há uma seguinte descrição sobre essa chuva. E agora no versículo 17 fala: e aí choveu 40 dias e a arca levantou. Ou seja, começou a chover, choveu 40 dias. E aí agora no versículo 17, agora com 40 dias exatamente, começou a subir a arca. Teve água, quantidade de água suficiente para poder levantar a arca da terra. E aí o Midrash fala que Midrash são explicações mais aprofundadas. 11 cúbitos de profundidade dentro da água. A arca ficou. Um outro detalhe aqui muito importante que sempre passa despercebido, estamos nos versículos 21 e 23. Daqui a pouco eu vou colocar na tela para você. Ó. No versículo 21, ele descreve os viventes que foram extintos devido ao dilúvio. A água se preencheu e aí toda a humanidade e os animais foram morrendo devido ao Mabul, o dilúvio. E aí no versículo 21, tá nessa seguinte ordem aqui, ó. Eu já vou colocar na tela, tá? Todo rastejante, voador, o gado, viventes, réptil e o ser humano. Versículo 21, tá? Aí no versículo 23, tá invertida a ordem. Então, morreu o humano, o gado, o rastejante e voador. Faltam palavras e a ordem está invertida. No versículo 21, a ordem representa a ordem da criação. É muito parecida, muito próxima com a ordem da criação do mundo. Lá em Bereshit, foi criada a natureza, os animais, etc. e o humano. Então, no versículo 21, meio que segue essa ordem, detalhadamente, cada tipo de vivente, morrendo ali no dilúvio. Aí no 23 muda, inverte e faltam algumas palavras. Eu vou colocar na tela agora, olha só. Né? Esse triângulo em cima, que está apontado para baixo, é o versículo 21. Tá? Então, morreu quem? O rastejante, o voador, o gado, viventes, réptil e humano. Nessa ordem de cima para baixo. Tá? Nessa ordem aí. Agora, nesse triângulo de baixo, eu coloquei assim, acho que vai facilitar melhor a visualização. Devido à edição aqui do programa, acho que fica melhor a visualização assim, tá? Nesse triângulo de baixo, que está apontado para cima, então, que é o versículo 23, então morreu o humano, gado, rastejante e voador. Repare que faltam algumas palavras ali, né? Acho que faltam viventes, né? Enfim, dê uma comparada depois aí. Faltam algumas palavras e está invertida a ordem. Tá reparando alguma coisa aí?
Essa ordem do versículo 21 representa as águas que vieram de cima. Está escrito que as janelas do céu se abriram e choveu, né? 40 dias, 40 noites e tal. E aí essas águas de cima representa que vem numa ordem específica correta de acordo à criação da humanidade. Já o de baixo para cima vem bagunçado. Aí vem está escrito que abriu-se as comportas as portas do Terrom, as portas do abismo se abriram e veio água de baixo também. Então o dilúvio foi águas de cima e águas de baixo preenchendo a terra, matando toda a existência, toda a humanidade e os animais. E aí já vem bagunçado. Por que está invertido? Porque a palavra Mabul significa aquilo que eu falei, bagunça. Então você percebe na leitura que há uma bagunça também na leitura, porque o Mabul representa essa bagunça, bagunçando ali toda a humanidade, toda a existência, faltando palavras e, sabe, conturbando toda a leitura. E repara que forma é aquela estrela ali, né? Essa estrela se chama Magen David, escudo de David, porque é essa junção das centelhas inferiores e a junção das centelhas superiores se fundindo numa coisa só, formando aquela estrela chamada Magen David. Próximo capítulo, olha só que coisa maravilhosa. Esse versículo é pequeno, mas tem tanta profundidade, é incrível isso. Vai daber Elohim, El Noach Lemor. Olha só, no livro de Vaikra, acho que é traduzido como Números, Vaikra significa Ishamon, Bereshit Shemot Vaikra, terceiro livro da Torá, tá bom? Bereshit Shemot Vaikra, traduzem como Números, né? Não lembro mais as traduções. Significa Ishamon. Nesse livro consta o seguinte versículo: Vai daber Hashem El Moshe Lemor, e falou o Eterno para Moisés, dizendo. Essa frase se repete muitas vezes ao longo de toda a Escritura. E falou o Eterno, e falou Hashem, para Moshe, dizendo. E aí o Eterno explica lá as seguintes regras, etc. Já aqui no livro de Bereshit, o Eterno falando com Noah, muito antes de Moisés existir, já consta a frase aqui, uma frase muito parecida do Eterno falando com Moisés, para você ver a grandeza de Noé. Olha só a grandeza desse homem. E falou Elohim para Noah, dizendo. É a mesma estrutura, o mesmo tipo de linguagem. Não é uma linguagem simples isso aqui, sabe? É uma coisa muito profunda. Olha só. Vai daber, a primeira palavra ali do lado da direita para a esquerda. A raiz dela é davar, que é coisa ou pronunciamento, ou conversa. Esse termo davar, é um tipo de conversação mais aprofundada. Por exemplo, eu vou conversar com você, eu não vou conversar uma conversa simples ou rala ou rasa. Vou conversar de uma forma muito bem explicada, muito bem aprofundada, com bastante referência, bastante ênfase no que eu estou falando, muito significado, utilizando palavras bem rebuscadas, precisas, e com um tipo de conversação muito bem arquitetado, organizado. Isso é vai daber, ledaber, davar. Tá? Esse é o tipo de conversação aprofundada. Então, bem aprofundadamente, muito aprofundadamente, o Elohim, né? Isso já foi explicado no início do vídeo, não vou falar de novo, senão vai alongar demais, tá? Então, falou Elohim para Noah, dizendo. Qual que é a diferença de davar e lemor, né? A primeira palavra ali, vai daber, e a última ali no cantinho esquerdo, lemor. Então, aprofundadamente, muito precisamente, o Eterno falou com Noah, para explicar de uma forma mais simplificada. Ele falou de uma forma mais simplificada, aprofundadamente, simplificadamente, para que Noah explicasse de forma simplificadamente para as pessoas que haverá um dilúvio. Tá? Estou resumindo aqui, quem conhece o assunto sabe, depois lê o contexto todo, tá? E detalhe, aqui já muda o nome de novo. Quando o Eterno chamou ele para vir para a arca, ele chamou com tetragrama, de uma forma muito mais aprofundada. Agora o Eterno está usando o atributo dele chamado Elohim, que é mais simplificado. Então ele está falando de uma forma aprofundada o tetragrama, de uma forma mais simplificada usando o atributo Elohim. Consegue entender isso? É muito profundo isso. Existe uma menção a esse trecho também. Eu tinha falado de Tehilim, capítulo 11, né? E tem um outro também do livro de Kohelet, traduzido como Eclesiastes. A tradução mais precisa do livro de Kohelet é, se não me engano, agrupamento, congregação, agrupamento, Kehilat, né? Kohelet, capítulo 7, 19. Vamos lá. Ha-chokhmah ta'oz lechacham, me-asara shalitim asher hayu ba'ir. Então, a sabedoria fortalece o sábio, mais que 10
governantes ou autoridades, né, a palavra ali shalitim, que estão naquela cidade. Então esse capítulo de Eclesiastes, depois de uma olhada no contexto ali, também está mencionando esse episódio de Noé, parecido com o que está lá em Salmos, tá? Então, a sabedoria do sábio. Noé, então esse texto está falando que Noé foi muito sábio, porque a linguagem ali do Eterno é uma mesma linguagem que o Eterno usa com Moisés. Entendeu? Olha a grandeza desse homem. E mais que 10 governantes ou autoridades que haviam naquela cidade, né? Que existiam naquela cidade, naquela época. Que são esses 10? São as 10 gerações de Adão até ele. Esses 10 governantes ou autoridades aqui, Shalitim, representam as 10 gerações, desde Adão até ele. Então Noé ele foi muito sábio, mais que esses 10 gerações até a época dele, para que possa vir o Eterno se revelar para ele e aí salvar toda a humanidade a partir dele. Vayomer Elohim el Noach, ve'el banav ito lemor, va'ani hineni, mekim et briti itchem, ve'et zar'ahem achareihem. E diz o Elohim a Noach e aos filhos dele, dizendo, e os filhos dele com ele, dizendo, eis-me, e eu, o Eterno falando, tá? E eu, eis-me aqui, estabeleço a minha aliança com vocês e com suas sementes, suas gerações, depois de vocês. Eu gosto de traduzir bem ao pé da letra, tá? Essa palavra Zar-Ahem é da palavra Zera, semente. A descendência é chamada de semente. O sêmen, ele é chamado pela Torá de semente. Você coloca uma semente, né? E aí dessa semente gera um fruto, e aí toda uma descendência. Então, o Eterno está falando, né, com ele, com a família dele. E eu acho muito bonito isso aqui, ó. Va'ani hineni, e eu, eis-me aqui. Por que o Eterno fala isso? No início, né, o Eterno fala apenas com Noah. Então, o Eterno está falando com Noah ali. Depois dá uma olhada no capítulo, no contexto, né? O Eterno está falando com Noah, aí Noah vai para a família dele, ó, o Eterno se revelou para mim, e vai vir um dilúvio, vou construir a arca e tal. Ele está falando ali com todo mundo, ele está falando com as pessoas, inclusive, tá? E a pessoa falando, o Eterno, Deus se revelou para você, né? Como assim, né? Houve uma conversação ali. Não está escrito explicitamente, mas sabemos que Noah, ele avisou todo mundo ali que acontecerá o dilúvio, etc. E aí o Eterno meio que se revela agora para todo mundo e fala, e eu, eis-me aqui. Então, ou seja, está aqui, ó, eu, o Eterno, que estava falando com Noah, que todo esse tempo, estou aqui. Estou estabelecendo o meu pacto com vocês. Que aí, depois que eles saem da arca, né? E que pacto é esse? Estou colocando aqui na tela, aqui embaixo, aqui, ó. Et kashti natati be'anan. O meu arco, estou colocando na nuvem. O arco-íris. Tá? E o arco-íris representa a prova de que o Eterno não trará mais o dilúvio para a humanidade, como fez, né, nessa época do dilúvio aqui. Estou resumindo bastante, né? Quem conhece, esse é um assunto bem conhecido. Existem ensinamentos que todas as vezes, atualmente, nos tempos de hoje, todas as vezes que aparece um arco-íris no céu, é muito lindo, é uma coisa maravilhosa, uma coisa celestial, uma coisa assim, de tirar o fôlego, mas lembre-se que isso representa que o mundo está precisando de novo de um dilúvio, o mundo está ruim, corrompido, então muita coisa ruim está acontecendo, está chegando o momento que é necessário que venha um dilúvio de novo para acabar com a humanidade, porque existia muita coisa ruim acontecendo, e aí aparece o arco-íris, é que a palavra é só arco, né? Kashti, Keshet. Surge o arco-íris para mostrar ao pessoal, tá? O Eterno está provando aqui que não vai ter dilúvio, beleza? Mas saiba que era para ter acontecido aqui a qualquer momento aqui o dilúvio, tá? Então esse é o significado da aparição do dilúvio. Existe até uma bênção, tá? Existe uma bênção que fala, se você quiser me chama, eu mando para você depois essa bênção, é uma bênção muito bonita. Quando você vê um arco-íris, você faz uma bênção que bendito você, Eterno, que você lembra a aliança que você fez com nossos antepassados, não trazendo o dilúvio de novo para a terra. Se você quiser me avisa, eu te mando o texto hebraico, a tradução correta, o áudio, a transliteração, eu te mando. Me chama no privado lá que eu te mando, tá? Então, isso que representa. Um outro detalhe importante repare bem, quando você vê um dilúvio, pesquise aí na internet, repare que no centro do arco-íris, a visão ali fica meio turva, parece que existe uma espécie de um vidro ali, parece que
dentro do arco-íris, pela física, né, acho que vão saber me explicar melhor, mas a visão ali fica meio, parece um vidro ali, tá? Fica meio ofuscada. Essa tipo de visão é muito parecido com o que o profeta Ezequiel viu da Merkavá, que é a carruagem divina. Ele viu uma plataforma com rodas embaixo, 4 anjos em cada ponta, um trono com fogo e um arco em volta. E dentro desse arco-íris, que o profeta Ezequiel, ele vê, dentro dele tem como uma espécie de uma visão celestial ali dentro ali. Então, quando estamos atualmente vendo o centro de um arco-íris, é como se estivéssemos quase vendo o trono divino. Quase estamos vendo ali a presença de Deus ali. Só falta pouquinho ali para atravessar aquele vidro e vermos a presença divina ali na nossa frente, sabe? É quase isso. Tamanha complexidade e grandiosidade celestial contida e escondida ali dentro do arco-íris. Próximo assunto aqui, agora após eles terem saído da arca, tá? Teve o dilúvio, pulei essa parte, né? Porque são muitos assuntos, tem muitos assuntos mesmo. Eu estou falando aqui alguns assuntos que são poucos comentados, tá bom? Olha lá. Vaihiu vnei Noach hayotziim min hateva. Shem, Veham, Vayafet. Tá, em azul aqui, os 3 filhos de Noé. Veham hu avi Hinaan. Vamos lá. E foram os filhos de Noé que saíram da arca. Shem, Ham e Yafet. Os 3 filhos de Noé. Traduziam como Sem, Cam e Yafet, né? Acho que era assim que traduziam. E aí embaixo ali, ó. E o Ham, ele é o pai de Hinaan. Olha só, vou colocar aqui na tela os nomes dos 3 filhos, né? Shem, Sem, Ham e Yafet. Então, nessa ordem. O Shem, essa primeira palavra aqui da direita, tá? Ele não é o mais velho, só que ele era o mais íntegro. Então, por isso que o nome dele vem antes. Tá? Shem, ele é os semitas, que foram, se não me engano, ali os países árabes. Quando eles saíram da arca, cada um foi para uma localização. E aí dele vem os semitas. Países árabes, tá? Idioma hebraico, idiomas shêmicos, idiomas orientais, árabe, persa, enfim, hebraico, aramaico. Ele mantém esse tipo de idioma e vai para essa localização. O Ham, né? A palavra Ham significa quente. Existem ensinamentos de que ele era um homem de pele escura, e aí ele foi para a região ali africana, daí vem Cushita, né? Cushita, africanos, etíopes, Etiópia, etc. Tá? E também de personalidade quente. Por isso que ele, enfim, Ham significa isso, quente. E aí vem toda essa, tipo os negros, né? Digamos assim. Yafet é o ocidente. Yafet significa Yafé, belo, bonito, beleza. E aí é o ocidente. Então, Shem, oriente, Ham, médio oriente, né? A África ali, enfim. E Yafet, o ocidente. Para essas localizações que eles foram. Desses 3 que saem as 70 nações bases que existem no mundo. Hoje existem muitas nações, muitos povos, né? Está muito espalhado, muita miscigenação, mas é daí que vem as 70 nações a partir dessa família. Também há uma outra menção em Tehilim, capítulo 37 agora. Vou colocar na tela aqui, ó. Tov me'at latzadik me harmon reshaim rabim. Bom é pouco com o justo do que uma multidão de perversos abundantes, do que uma multidão abundante de perversos. Também se refere aqui a esse episódio de Noé. Eles viviam numa época em que havia muita multidão, muitas pessoas, só que eram perversas, né? Muita perversidade. Então é melhor, como que é? É melhor estar com poucos, né? Bom é estar com poucos justos do que uma multidão de perversos. Então esses poucos justos representam Noé, a família dele que sai da arca ali, do que toda aquela multidão que foi levada pelo dilúvio. Aqui embaixo aqui, ó, Veham hu avi Hinaan. E o Ham, ele é o pai de Canaã. Já mencionou sobre os 3 filhos. E aí enfatiza aqui, ó, o Ham, que é o quente, que é o negro, né? Não estou falando nada sobre racismo, tá, gente? Só para identificar quem é quem aqui. O Ham, que representa o negro e tal, de pele escura, de personalidade quente, o quente. E esse Ham, ele é o pai de Canaã, tá? Quem conhece bem a história sabe, o Eterno deu a terra prometida para Abraham, que é chamada de Canaã, esse era o nome da terra de Israel. O território era bem maior e esse era o nome utilizado antes na época.
As pessoas daquele local estavam impurificando aquele local, que é a terra de Israel, né, que antes era chamada de Canaã. Por isso aquele território vomitou aquelas pessoas, devido à iniquidade delas. Eu não vou entrar agora, é um outro assunto, está muito mais lá na frente. Só para você entender esse finalzinho do versículo aqui, tá? Houve existiam 7 nações vivendo ali, muita idolatria, muita perversidade e tal, etc. Não todo mundo, mas a grande maioria. E venha daí já saiu da arca esse homem chamado Ham, e aí ele é o pai de Canaã. Por quê? Porque aí é o episódio lá que ele, né, o Noah, ele bebe o vinho e tal, ele está andando nu na tenda, e aí o Ham vê ele nu, faz uma coisa ruim contra o pai, aí o pai acorda, vê que esse filho chamado Ham fez algo muito ruim com o pai, aí o pai amaldiçoa a maldade dele, não o filho, ele amaldiçoa a essência quente, o sangue quente dele, essa essência negativa que tinha no filho, ele amaldiçoa isso e não o filho, e a genealogia dele também. Aí, ao longo de toda a escritura, nós vemos que a concretização dessa maldição que o Noah colocou na descendência dele ao longo do tempo. Tá? É um tema para um outro vídeo. Esse é um dos motivos que no final desse versículo está enfatizado dessa forma. E o Ham, ele é o pai de Canaã. Para que saiba que é ele, tá? Que começou aí todo esse problema aí que veio acontecendo ao longo do mundo devido ao problema que ele fez com o pai na tenda lá. Finalizando aqui, tá? Ainda na Parashá Noach, tá? Tudo dentro desses capítulos que estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vayhi chol haaretz safá echat udevarim achadim. E houve em toda a terra idioma único e conversas e pronunciamentos únicos. Tá? Devarim de davar, coisas ou pronunciamentos. Tá? Idioma único, conversações únicas, né? Conversação única. Aqui é o assunto lá da Torre de Babel. Tá? Existia um homem chamado Nimrod, e ele quis guerrear contra o Eterno, ele queria falar que ele era o Todo-Poderoso ali, ele era o tal, ele que comanda, ele que governa, ele que faz e acontece. E ele persuadiu muitas pessoas a tentarem construir a Torre de Babel. A palavra Babel também representa bagunça ou conturbação também, parecido com Mabul, dilúvio. É raiz muito parecida, muito próxima. Mabul, Bavel, sabe, bagunça, conturbação. Isso é a Torre de Babel, tá? Bavel. Então ele tentou construir aquela torre para tentar confrontar o Eterno, tá? E aí esse versículo fala o seguinte: e houve em toda a terra idioma único. Que idioma único era esse? Idioma hebraico. Toda a humanidade, a Torá, ela é escrita em hebraico e aramaico, tá? Ela é mais em hebraico, tem algumas palavras, alguns termos ali em aramaico, mas o idioma mesmo da Torá, ela é hebraico. E as pessoas nessa época ali falavam hebraico, toda a humanidade. Não está escrito explicitamente que é o idioma hebraico que as pessoas falavam, mas existem algumas menções ao longo de toda a escritura. Voltando um pouco ali, ó, tô deixando na tela aqui, ó, Bereshit, né, significa no princípio, capítulo 10 ali. Vayhi le'ever shnei vanim. Então vou falar direto na tradução aqui, ó. E houve para o Ever, um homem chamado Ever, 2 filhos. O nome de um é Peleg, porque naqueles dias dividiu-se a terra, tá? Então, existia um homem chamado Ever, ele teve filhos, tá? Eu peguei só um versículo aqui, e um deles se chama Peleg. Olha só o nome aqui em azul, Ever. O nome desse homem é Ever, vou colocar na tela aqui, ó. Do lado direito ali em preto, a palavra Ever, o nome desse homem. A raiz do nome dele é a palavra Ivri. Esse homem falava hebraico. E ele manteve o idioma hebraico vivo, firme, fixo, durante toda a vida dele. Ensinou para os filhos, manteve. Mesmo depois que a Torre de Babel foi destruída e os idiomas foram mudados, as pessoas foram espalhadas por toda a terra, que daí vem as 70 nações. Foi 70 idiomas que foram criados ali na destruição da Torre de Babel, e 70 nações, cada nação para algum idioma. E cada nação criou uma cultura, um idioma, uma crença. Tá? Um detalhe bem importante aqui, que não está escrito explicitamente nas escrituras, mas assim, o Nimrod, ele falava que ele nasceu de uma forma milagrosa. Nasceu, né, uma virgindade aí, milagrosa. E naquela época, houve os gigantes, e aí eles tiveram relações com as mulheres, e tiveram filhos com essas mulheres, e aí existiram gigantes e tal.
Nimrod, ele viveu muito, ele sabia muito desse acontecimento. Ele falava também, pessoal, eu também sou nascido dessa forma. Existiam gigantes lá, né? Porque na época ali do Gênesis ali, né, do Bereshit, existiam gigantes e eles tiveram relações com as mulheres, e eu sou fruto dessa relação entre divindade e uma mulher aí. E eu sou uma divindade, pessoal, cultuem a mim. E aí, quando houve a destruição da Torre de Babel e a divisão das 70 nações, 70 idiomas, 70 culturas, etc., foi criado também 70 tipos de concepções diferentes de alguma mulher que divinamente engravidou de alguma entidade espiritual, de acordo ali, Gênesis, ali, Bereshit, que existiam gigantes, né, que tiveram relações com as mulheres. Então, houve uma concepção, 70 tipos de interpretações diferentes de alguém, né, um garoto que nasceu aí divinamente de uma mulher, né, e aí esse homem seria aí o salvador, o legislador, o líder, o que vai controlar tudo ali, que ele vai ser o semideus ali da época. Começou basicamente aí, com esse homem chamado Nimrod. Você conhece alguém aí, alguma religião que acreditava, né? Não existe mais isso, né? Que acreditava que existia uma mulher, né, que engravidou milagrosamente de algum espírito, né? Que veio algum espírito, engravidou ela e nasceu algum legislador. Você conhece alguém aí? Deixa no comentário se existiu alguma religião assim. Tá? Isso foi um parênteses. Voltando aqui. Então, como que eu sei que as pessoas falavam hebraico? Uma das provas dentro da escritura é esse homem chamado Ever, que a raiz dele é Ivri. Ivrit é o nome hebraico, do idioma hebraico mesmo. Tá? Um outro detalhe aqui, colocando na tela também, Sefânia, capítulo 3. Ki as erpor elamim safavrura, deixei em azul ali, ó. Likro kulam beshem Hashem, leovdo shem echad. Porque transformarei as nações num safavrura, num idioma sagrado. Tá vendo? É azul ali, né? Para invocarem todos juntos em nome do Eterno e servi-lo em ombros unificados. Essa palavra errad é o mesmo termo utilizado lá no livro de Devarim, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. A mesma palavra aqui é a mesma palavra que é lá. Tá? Então, judeus fazendo essa frase. Então, judeus e não judeus, nós não judeus, judeus unidos, em ombros unidos, falando dessa frase. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Então, estaremos juntos com os judeus ali fazendo essa frase, etc. Mas voltando, é aquele ali em azul. Safravrurá. A palavra ali, safá, sim, fei e rei. As mesmas letras lá. Vou voltar de novo para você ver ali, ó. Bereshit ali, ó. Cadê? E houve em toda a terra, safá errad. O mesmo termo ali. Tá? Então, uma das menções aqui. Existem muitas outras. Eu só coloquei duas, porque o vídeo não ficar maior do que já está. Mas essas aqui são as principais. O ever e a linguagem usada aqui, que se concretiza depois ao longo de toda a escritura, e tem muitas outras referências também. Alguns detalhes bônus ainda nesse tema aqui, é muita profundidade, olha só que coisa maravilhosa. A Torá, ela tem 4 níveis de profundidade, e tem um quinto chamado Hassedut, tá? Que é chamado Pardes, Peshat, Remes, Drash e Sod. Então você lê as escrituras de um livro mais simples, e você vai aprofundando dentro da leitura, você vai encontrando mais respostas ainda. Tô colocando na tela aqui, olha essa coisa maravilhosa. No finalzinho ali, ó, lá no início do vídeo eu tinha colocado o versículo lá, né? Voltando aqui, ó. Et ha-Elohim hithaler Noah. Com o Elohim caminhava Noah, certo? Se você pegar as 3 últimas letras ali, ó, da palavra Elohim, a letra Mem, e hithaler, a letra Haf Sofit, e a letra Het da palavra Noah, se você juntar essas 3, você forma a palavra Chacham, que significa sábio. Lembra daquela menção de Kohelet, que o sábio, ele está sempre, né, a sabedoria fortalece o sábio. Então aqui, já juntando as 3 últimas letras, você tem a palavra Chacham, que é sábio. Noé foi sábio ao andar corretamente com o Eterno. Outro detalhe também importante ainda nesse mesmo versículo, ó. Ele todot Noah, Noah e Tzadik também. Repare que o nome de Noah aparece 3 vezes. 2 vezes juntas ali no início. E no final aparece de novo o nome dele. Por quê? Na época ali que estava prestes a vir o dilúvio, está escrito que o mundo estava muito corrompido com muitas iniquidades. Idolatria, Hamas,
o que é ódio. A palavra Hamas significa ódio. Tá? É uma palavra hebraica isso. E relações incestuosas, relações proibidas, prostituição, etc. Essas três coisas foram tipo a gota d'água para começar a cair o dilúvio, tá? E esse é um dos motivos que aparece a palavra Noah 3 vezes no mesmo versículo, porque a palavra Noah significa conforto e tranquilidade, que é esse homem tão poderoso, esse homem justo e perfeito. Através dele veio retificação para esses 3 tipos de iniquidades tão graves que as pessoas estavam fazendo na época. Outra coisa muito linda é que em Bereshit, capítulo 2, versículo 7, está escrito o seguinte trecho: Vayhi ha'adam lenefesh chaya. Fala sobre a criação do humano, né? O Eterno criou o humano e tal, soprou o alento de vida nas narinas dele e tal, e se tornou o humano para a alma viver. Vayhi ha'adam lenefesh chaya. Se você pega as 3 últimas letras de ha'adam lenefesh chaya, as 3 últimas letras formam a palavra Moshe. Então, soprou em Adam a alma de Moshe. Tá? E se você pega as 2 primeiras letras, as primeiras letras da palavra Nefesh Hayah, você forma a palavra Noah. Então soprou a alma de Noah e a alma de Moshe no corpo de Adão. Tudo embutido dentro desse versículo. E agora esse aqui é para finalizar mesmo, tá? Aqui tem tanta coisa mesmo, mas vamos finalizar nesse aqui. Senão eu vou ficar aqui o dia inteiro aqui. Né? No capítulo 6, 11 de Bereshit no princípio, Gênesis, quando falei ainda sobre o dilúvio e tal, a iniquidade das pessoas e tal, houve tipos de iniquidade assim, ó, Avodah Zará, idolatria. Tá? Esse é um dos motivos que veio o dilúvio. Gezel, que é furto, né, roubo, acho que Gezel, se não me engano, é a tradução mais precisa, se não me engano, é furto. Depois podemos dar uma pesquisada mais aprofundada ali. Então, Avodah Zará, idolatria, Gezel, furto, né, e a palavra, cadê? E a palavra zonot, imoralidades sexuais, prostituições. Essas 3 coisas, idolatria, imoralidades sexuais e roubo, gezel. Se você pega as 3 primeiras letras dessas 3 palavras, se você quiser me peça que eu te mando. Você faz uma palavra gzá, significa tronco. Devido a essas iniquidades, as pessoas desestabilizaram o tronco, a base, a estrutura da terra. Devido a isso, a humanidade trouxe o dilúvio. Está escrito que o Eterno choveu na terra o dilúvio, 40 dias, 50 noites e tal. O Eterno trouxe o dilúvio. Por quê? Ele é responsável pela humanidade, então o Eterno está se responsabilizando pela humanidade que fez, e ele deu aval para que venha o dilúvio. Mas saiba que, devido aos erros, a humanidade que fez isso, Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre, devido à humanidade ter feito problemas na terra. O pessoal que vivia em Canaã, os judeus foram lá, e teve guerra, e as pessoas foram expulsas e tal. Por quê? Porque as pessoas estavam purificando a terra devido aos problemas que elas estavam causando, veio problemas para a terra. E ao longo de toda a história, né? A humanidade que vem causando problemas. Não é que Deus, o Eterno, que está trazendo mal para o mundo. Para de fazer problemas, que parará de vir problemas ao seu redor. Espero que tenham gostado, pessoal. Eu agradeço muito por ter me aguentado até aqui. Que o Eterno abençoe. Muito obrigado mesmo por me acompanhar até aqui. Que o Eterno abençoe.